Olá, papai e mamãe, Mamaline, para conversar com você sobre esse tema maravilhoso que é a maternidade e a paternidade. Você que está chegando no canal agora, esse canal é voltado para promover ferramentas, formas de pensar, para potencializar e ajudar você nessa jornada linda que é a maternidade e a paternidade. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que todo mundo gosta. Quem não gosta de respeito? Quem não ouviu aquela frase, respeito é bom e eu gosto? Pois é. Então, existem teorias, né? Na verdade, existem literaturas que afirmam que o respeito ele é construído. Então, a gente pode sim, através da nossa paternidade e maternidade, ajudarmos o nosso filho a desenvolver essa competência que é tão maravilhosa, né? Coisa bonita é a gente ver uma pessoa que é capaz de respeitar o próximo, que é capaz de respeitar uma pessoa mais velha, que é capaz de respeitar as dificuldades das outras pessoas, que é capaz de respeitar o meio ambiente, o meio social que ela vive. E o respeito, principalmente dentro do lar, vamos trazer para o aspecto do lar, porque tudo começa em casa. O que a gente consegue viver em casa, a gente leva para fora. Então, pensando nessa função formativa, né? O respeito, segundo essa literatura, o respeito ele é formado de um tripé, né? Como se houvesse três pernas que sustentam esse valor tão importante, que é a constância, a coerência e a consequência. A criança precisa experimentar essas três coisas através da sua paternidade, da sua maternidade, para que através dessa experiência ela o respeite você, pai e mãe, e certamente vai começar a respeitar as outras pessoas. E aí, quero falar um causo da mama. Há pouco tempo eu ouvi um educador falando uma coisa muito bacana. Ele falou que na minha geração era normal os pais quererem que os filhos os respeitassem. E por conta disso, é uma geração que de fato ainda tem essa consciência de se respeitar uma pessoa mais velha, né? De ceder lugar para uma pessoa que tem uma necessidade especial, com gratidão, com vontade, né? Não porque eu sou obrigado por lei, mas porque de fato eu reconheço e respeito essa outra pessoa. E a partir, né, dessa época, começou-se a mudar a aproximação. E muitos pais, ao invés de quererem do filho respeito, começaram a querer do filho o amor e a amizade. E por conta disso, quando chega na vida madura, eles se deparam com filhos que não o respeitam, que não o levam em consideração, né? Que não consideram as suas opiniões, os seus conselhos, a sua história, porque a sua jornada foi para construir um valor de afinidade, enquanto que o respeito é um valor que ele vai carregar para fora desse ambiente de afinidade, né? Então eu gostei muito de ouvir isso, porque de fato, ele até falou uma frase muito bacana, ele falou assim: o pai que trabalha para que o filho o respeite, quando esse filho se tornar maduro, ele vai olhar para o pai e vai amá-lo por tê-lo ensinado a respeitá-lo. Agora, a maior parte dos pais, e ele é um terapeuta familiar muito famoso que atende milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos, já atendeu, né? Milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos. Ele falou que já os pais que se dedicaram a fazer com que o filho o amasse, se deparam com um filho mais velho que muitas vezes nem o ama, muito menos o respeita. Então, fica aí uma dica da mama e um pensamento. Vamos voltar para falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas áreas? O que é a constância? A constância é o seguinte: o sim é sim sempre e o não é não sempre. Pode sempre ou não pode sempre. Não existe situação que mude um valor ou uma regra ou um combinado dentro de casa. E isso comunica segurança para a criança. Você sabe que a gente percebe isso, como que isso é importante para que a criança se torne segura. A criança, uma movimentação muito comum em criança pequena é que eles gostam de assistir a mesma coisa várias vezes, né? Assiste o mesmo filme centenas de vezes, o pai e a mãe até decoram a musiquinha, o videozinho do YouTube, né? Na época dos meus filhos era DVD de desenho, eu sabia o Nemo, sabia o Spirit, sabia as falas dos desenhos, porque a criança quer assistir. E aí, uma vez lendo um livro sobre educação,
autor estava falando o seguinte, que a criança ela quer voltar a assistir para ter certeza que o que acontece vai acontecer todas as vezes. Isso dá uma segurança para ela. Então, para você que quer construir esse valor de respeito na vida do seu filho, é importante que ele encontre em você isso. Não é porque o meu avô me visitou hoje que algo que não podia agora vai poder. Você tá entendendo? E às vezes são nas pequenas coisas que a gente vai deixando de ter essa constância. Outra questão, outro valor é a coerência. E a coerência fala justamente da gente ser coerente na nossa maternidade, na nossa paternidade. Essa coerência vai incluir isso, ou seja, o meu pai e a minha mãe são a mesma pessoa sempre, né? Se não pode botar o pé no sofá hoje, não vai poder botar o pé no sofá amanhã. Outra questão que envolve a coerência é haver coerência na forma como você trata os assuntos, né? Às vezes o pai explode por causa de um chão sujo, né? E o filho mente e o pai não se posiciona. Ou dá risada, você tá entendendo? É incoerente. Aí pequeno, o filho até suporta, atravessa por isso, mas quando ele se torna mais velho, quando ele começa a ter um pensamento mais complexo, quando ele começa a ser capaz de fazer comparações, ele começa a pensar, meu pai e minha mãe viajam na maionese. Como assim? Porque eu sujei a mesa que a minha mãe acabou de limpar, ela dá um surto psicótico, mas eu menti na cara dela, deslavada, ela pegou a minha mentira e ela não faz nada. Você tá entendendo que é incoerente? Né? Você não tá passando uma consistência na sua liderança na vida do seu filho? E a consequência é um valor que a gente precisa de fato desenvolver na vida do nosso filho, que é o quê? Ele aprender a ser responsável com aquilo que ele faz, né? E a consequência é o quê? Se eu deixei estabelecido uma regra, se você não cumpri-la, você tem uma consequência. E isso é uma formação fantástica, porque a gente está preparando nosso filho para a vida. Porque na vida, se existe uma lei, ele tem que cumprir essa lei. Não interessa se ele está com vontade ou não. Não interessa se ele gosta ou não. E se ele deixar de cumprir a lei, ele vai ter que lidar com as consequências. Então, quando em casa existe esse bom andamento, o nosso filho vai crescendo com essa consciência de que se eu fizer algo que sai do nosso combinado, que sai das regras que a gente estabeleceu, do funcionamento da casa proposto a ele, ele precisa aprender a lidar com as consequências. Não suprimir as consequências, não proteger o filho das consequências, né? Mas ensiná-lo que as consequências fazem parte da vida. E aí você pensa, se houver em você, pai e mãe, essa movimentação de ser constante no seu proceder, de ser coerente na forma como você ensina, disciplina, apresenta valores, e se você promover ambientes em que o seu filho lide com as responsabilidades e as consequências dos seus atos falhos, você de fato vai estar construindo um cidadão de bem, capaz de respeitar você e ao próximo. E assim, de navegar pela vida de uma forma respeitosa, porque eu acho que todo mundo admira um ser humano que é capaz de respeitar o próximo, a si mesmo e as pessoas com quem ele convive, né? Isso é muito bacana, o meio que ele vive. Gostou? Então compartilha com todo mundo que você conhece, porque respeito é bom e eu gosto, eu tenho certeza que você gosta também.